O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: Não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à nossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, um bom dia para você. Hoje é sábado, conhecido como sábado de aleluia, né? O sábado da ressurreição. É onde à noite, você provavelmente está ouvindo o Evangelho pela manhã, nós ainda estamos em clima ainda de oração, de expectativa. À noite, nós celebramos a Vigília Pascal. No domingo, como começou o Evangelho, que é o primeiro dia da semana, quando Jesus de fato ressuscita, como ele havia prometido, como ele havia nos preparado. Nós estamos vivendo, a conclusão do tríduo pascal. Esse tríduo que começa na quinta-feira, quando Jesus institui a Eucaristia, ceando com os seus apóstolos, com os seus discípulos. Ele entrega, tomai e comer, esse é meu corpo. Tomar e beber, esse é meu sangue. Eu vou entregar o meu corpo e o meu sangue por vocês, para vocês, para que vocês tenham vida. Todos aqueles que comem o meu corpo, que bebem o meu sangue, permanecem em mim e eu nele. E ainda nesse momento de ceia, de despedida, de instituição da Eucaristia, dessa presença viva e real de Jesus no nosso meio, na quinta-feira, ele nos traz a grande lição de lavar os pés dos discípulos, trazendo a grande mensagem do serviço. Quem quiser ser o maior, sirva. Se quiser ser grande, sirva. Quer ser o maior do grupo, sirva a todos. Essa é a grande mensagem. E naquela noite da quinta-feira ainda, depois da ceia, Judas vai trair, entrega o mestre por apenas 30 moedas. Os soldados vêm, prendem Jesus e começa a agonia. Judas trai, Pedro nega, os outros fogem e apenas Maria, sua mãe, e João acompanham, permanecem. Todo aquele julgamento armado na galada da noite, de forma totalmente inadequada,
porque eles querem de fato condenar Jesus. E leva para Herodes, depois leva para Pilatos, na intenção de fato de condenar. E mesmo Pilatos não encontrando falha, eles colocam uma correlação que se Pilatos não condenar, é como se Pilatos está acatando aquele rei no lugar de César. Nesse momento, Pilatos, com medo também de perder poder, de não conter a rebelião, Pilatos, no ato de omissão, lava as mãos e entrega àqueles religiosos, entrega àqueles soldados para que de fato sigam a crucificação, a condenação de Jesus. E é isso que nós celebramos ontem, na sexta-feira. Por isso que a sexta-feira não é um dia de comilanças, não é um dia de bebedeiras, não é um dia de festa, não é um dia de comemoração. É um dia de reclusão, é um dia de silêncio, é um dia de se aquietar, de se solidarizar, de compartilhar a dor do Mestre. Essa sexta-feira é sempre um dia de recolhimento. É o único dia que nós não celebramos a missa, porque a missa é a festa, a missa é a exaltação. É o único dia no ano em todos os países que não existe a celebração da missa. Existe uma outra celebração, mas que não é a missa, não há uma consagração ali. Nesse dia, geralmente, também eu evito usar celular, evito usar rede social, evito assistir televisão, evito visitar pessoas, de me divertir, praticar esporte, tudo aquilo que está associado à vida normal, à vida comum, que me oferece alguma espécie de prazer, eu evito, no sentido de me conectar ainda mais perto daquele que injustamente sofreu e se entregou por nós. Entregou de forma espontânea a sua vida para nos salvar. E por volta das 15 horas, ele entrega o seu espírito, abandonado, rejeitado. No domingo de Ramos, todo mundo estava acolhendo ele. Quando é na sexta-feira, Pilatos coloca Jesus ou Barrabás, e aquele povo influenciado escolhe Barrabás. O povo é corrupto, o povo se perde fácil. E quando eu falo povo, eu não julgo. A gente tem que tomar cuidado, porque somos nós. Será que nós não estamos sendo também influenciados por algo qual é a narrativa que nós estamos acreditando? E eu recomendo de fato nós sermos influenciados pela maior história do planeta, por aquele que veio para servir, por aquele que veio para amar, por aquele que veio para perdoar, por aquele que não falou apenas nos momentos fáceis, mas na cruz, olhando para aqueles que estavam crucificando, e ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E Jesus é morto, Jesus é crucificado, Maria e João estão ali aos pés da cruz, os únicos que restaram, os outros fugiram, todos com medo, covardes, mas estão ali e presenciam. Jesus é morto, sepultam, e hoje, no sábado, nós vamos viver esse momento de expectativa, porque eu convido a você, se você viveu esses dias, aproveite hoje para ir para uma missa, para celebrar a Páscoa à noite. Se você não viveu, viva. É importante você viver hoje. Amanhã, domingo, nós celebramos a Páscoa do Senhor. E agora nós vamos viver esse sentimento justamente daquele que se entregou, que morreu por nós, mas venceu a morte. Jesus passou pela crucificação, pela morte,
para vencer, para que hoje eu e você pudesse ouvir o que o anjo disse para aquelas mulheres. Não tenhais medo, não tenham medo de nada. O maior inimigo foi vencido, a morte. Aquele que nos amou primeiro venceu a morte, venceu o pecado, e se nós estivermos com ele, nós venceremos qualquer coisa. Eu não sei hoje qual é o teu desafio, se tem uma doença, se tem um problema, se é um problema familiar, se é uma preocupação, se é no financeiro, não importa. Mas eu convido você hoje a acreditar ainda mais no poder de Jesus e acreditar que esse tempo é tempo de passagem, Páscoa, feliz Páscoa, passagem. Você vai passar de onde para onde? Esse é o teu entendimento, essa é a tua visão, e eu desejo para você um ótimo sábado de aleluia, que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.